Atendendo a muitas solicitações lá no meu último vídeo, vamos falar hoje sobre o polêmico cancelamento da série El Turco aqui na Turquia. Estou de volta aqui no canal e quero agradecer mais uma vez a todas vocês o carinho que eu recebi no meu último vídeo. A série El Turco, estrelada pelo nosso querido Can Yaman, foi lançada aqui na Turquia pela plataforma Game, mas logo após ela foi retirada do catálogo e a justificativa oficial da plataforma foi por sensibilidade do público. E tudo isso aconteceu logo após uma entrevista que o Can Yaman deu, dizendo preferir a Itália do que a Turquia. E aí, a internet pegou fogo. Esse é um assunto polêmico e hoje eu vou trazer para vocês como pauta um vídeo aqui do YouTube que viralizou aqui na Turquia, que fala sobre esta situação e talvez a gente consiga enxergar um pouco da visão turca dessa situação. É um vídeo sarcástico, irônico, crítico e também provocativo, tanto para com o Can Yaman quanto para a série. Apesar do cancelamento ter ocorrido logo após a entrevista que o Can Yaman deu, a gente talvez pode entender que, pera lá, não foi talvez só esse o motivo. Talvez o Can Yaman tenha sido aí um bode expiatório? Pode ser que sim. De um lado nós temos os fãs, que achamos o El Turco uma super produção, e do outro nós temos os haters, que até criticam pequenos detalhes que até passam despercebidos. Eu quero saber a sua opinião sobre tudo o que eu vou falar aqui pra vocês. E sobrou, minhas queridas, até pra nós jovens senhoras. Pois é, como que ele fala? Público feminino da meia idade. Pois é, sobre a produção, o apresentador diz que a série é uma mistura de várias outras séries famosas e que tem elementos copiados das séries Spartacus e Game of Thrones, qual eu não assisti nenhuma, de forma exagerada, sem sentido, com cenas absurdas e um roteiro inconsistente. Ele acusa a série de distorcer a cultura turca e como os personagens turcos são representados de forma até desrespeitosa. Veja bem, critica também o exagero nas cenas de sexo, que é confusa e exagerada, e até o próprio ritmo da série, que parece acelerar para mostrar a qualquer custo o Can Yaman sem camisa. É um festival de confusão, drama bizarro e comédia involuntária. Apesar de todos esses pontos que ele levantou, ele diz que o que estava mesmo na boca do povo, apesar da série ser dessa forma, era o Can Yaman que decidiu preferir a Itália à Turquia. Que isso gerou uma revolta na internet de algumas pessoas e que isso foi visto como uma rejeição ao seu país natal, a Turquia. Segundo ele, esse também pode ter sido um motivo da retirada da produção do catálogo da Game. Mas ele acredita que tudo isso também não passou de ser uma jogada de marketing, porque antes do cancelamento ninguém estava falando sobre a série. Mas depois do cancelamento todo mundo passou a falar. E aí, vocês concordam com essa afirmação? Não é bem assim, né? Quem que não estava falando, né? Ele talvez não. E aí ele entra num outro ponto, que ele diz que não é a preferência do Can Yaman que incomoda, mas sim o ego inflado do Can Yaman, que não agrada a população turca. E aí agora a gente abre um parênteses, né? O ego de quem? Cada pessoa tem escolhas individuais de preferências que podem considerar vários pontos: segurança, qualidade de vida, oportunidades de trabalho, aonde você se sente mais confortável, aonde você se sente mais valorizado. E aqui nós sabemos, né? Há vários vídeos que comprovam isso. Se formos julgar o Can Yaman pela mídia turca, Can Yaman está fadado ao insucesso. A mídia turca não gosta do Can Yaman não gosta da mídia turca. Já foi meio que declarada aí uma guerra entre eles e nós sabemos, gente, que não é de agora, em 2025, que a mídia controla a opinião pública. Muitas pessoas não sabem nem do que está se fazendo, nem do que está se passando, nem assistiram o El Turco, mas estão lá criticando. Por quê? Porque não gostam do Can Yaman, porque essa é a imagem que é vendida dele. E aí quando vem Can Yaman, se posiciona e fala, não irei aceitar, aí entra como uma questão de ego. E aí agora nós vamos, gente, isso daqui já estamos até acostumados. Críticas à imagem. Ele diz que o Can Yaman seria mais conhecido pelo seu corpo musculoso e pelo seu visual do que pelo seu talento. Aí ele afirma que Can Yaman é um produto de marketing e a imagem dele é toda moldada para agradar o público feminino, mais especificamente o público feminino de meia idade, nós
jovens senhoras. E que todo este produto de marketing tem um foco na aparência e na sensualidade. Ele virou um produto para consumo de mulheres da meia idade. E que, apesar disso, ele acredita que um dia até as mulheres do lado europeu irão se cansar disso. O público europeu um dia irá se cansar do Jayaman, é isso que ele afirma. Parece, gente, que a pessoa não pode ser bonita e talentosa. Se ela tem talento, ok. Mas se ela é bonita e tem talento, isso incomoda. Porque a pessoa não pode ser os dois. Isso até me parece que é um pouco de preconceito, né? A qualquer custo, as pessoas tentam reduzir ele, a sua trajetória, todo o seu esforço, o seu trabalho, o seu esforço físico, o seu esforço mental. Porque sim, a mente dá uma bugada, né, gente? Ele já tinha dado alguns indícios, isso aí é uns 2 anos atrás, mais ou menos, né, de que ele estava mentalmente cansado. E eles tentam reduzir tudo isso ao quê? A aparência. E aí vem tudo e fala, não, é só o corpo, não, é o corpo bonito. Sendo que não é somente as séries em que Jayaman trabalha, assim como todas as outras, gente. Tem cenas do homem sem camisa, tem cenas do homem musculoso, isso é perfeitamente normal. Mas no caso do Jayaman, não. No caso do Jayaman, é a aparência dele que é focada para agradar as jovens senhoras. E tudo isso, gente, acontece por quê? Porque é muito fácil você sentar, apontar o dedo, do que você se desafiar, sair da sua zona de conforto. E quando você não faz nada disso, e você vê alguém fazendo, isso incomoda. Porque você olha lá para a pessoa, olha, a carreira dele tá dando certo, ele fez isso, assado. Eu não quero que dê certo, isso me incomoda, então eu irei falar mal. Eu irei tentar reduzi-lo. Quem é fã, quem acompanha ele, sabe o quanto ele se esforça, se dedica. Eu trouxe esse vídeo pra vocês, alguns pontos, né, porque o vídeo é bem longo, são 26 minutos. Porque é um vídeo que se tornou viral e é um vídeo que traz aí alguns outros pontos também, que, na minha opinião, evidencia que talvez o Jayaman tenha sido ali um bode expiatório em relação a essa entrevista para fazer este cancelamento. Jogada de marketing? Não concordo. Tudo é jogada de marketing, gente. Não é. Eu não concordo que a retirada do catálogo tenha sido uma questão de retirada de marketing. Eu acredito que a mídia mesmo gosta de falar mal dele e de viralizar esse tipo de conteúdo. Essa é a minha opinião. É claro que isso foi falado, isso foi um assunto bem polêmico, mas eu trouxe somente esse vídeo para esse meu vídeo aqui não ficar muito longo. Deixem a opinião de vocês nos comentários. Obrigada pela atenção. Vejo vocês no próximo vídeo. E ó, agradecer meu pequenininho aqui que deixou eu gravar, porque ontem eu tentei e não consegui. Ai, meninas. Então tá bom. Dá tchau, filho. Tchau. Beijo, meninas. Fiquem com Deus. Uma excelente sexta-feira pra nós. Beijos e tchau.